E hoje eu quero falar justamente sobre a honra de Urias, né? Porque foi um homem, um guerreiro, de fato. Então vamos ler aí, 2 Samuel, capítulo 11, verso 1. O título diz, o adultério de Davi e a morte de Urias. Na época da primavera, no tempo em que os reis saem à guerra, note aqui o texto, Na época da primavera, no tempo em que os reis saem à guerra, Davi é um rei. E veja o que Davi fez. Davi enviou Joabe, que era uma espécie de general, e com eles os seus servos e todo Israel. E eles destruíram os amonitas e sitiaram Rabá. Mas Davi, o que ele fez? Um rei, onde os reis iam à batalha, Davi, o grande rei Davi, ficou em casa, ficou de boa. Mas Davi ficou em Jerusalém. Será se era já aqui a preguiça? Porque antes do assassinato de Urias, antes do assassinato, o que está aqui diante de nós é exatamente a preguiça, que muitas vezes nós não assumimos que temos, e que é pecado. Quantas coisas nós deixamos de fazer justamente porque somos preguiçosos. E é óbvio que é difícil e dolorido para nós reconhecermos que somos preguiçosos. Mas veja, está dizendo que na época em que os reis iam à batalha, Davi, sendo um rei, ficou em casa. Mas vamos para o verso 2. Numa tarde, Davi se levantou de sua cama. Puxa, o grande rei Davi. Numa tarde, Davi se levantou da sua cama e foi passear no terraço do palácio real. Do terraço, ele viu uma mulher que tomava banho, e ela era muito bonita. Veja como que o pecado é. Hoje, basicamente, eu quero falar da natureza do pecado e sobre Urias, que nós podemos aprender aqui ao olharmos para este homem. O pecado, se você der a ele 1 centímetro, ele tentará conquistar 1 quilômetro. Não importa quantos anos de cristão você tem. Não importa qual seja a sua idade. Não importa se você possui algum título. Ah, eu sou um líder, eu sou um pastor. Não importa, nós não podemos flertar com o pecado. Nós precisamos ser extremamente radicais com o pecado. Pois, afinal de contas, não foi isso que Jesus nos disse? Não foi isso que Jesus nos disse? Olha, se o teu olho te faz pecar, arranca-o. Não é algo literal, mas o que ele estava dizendo é: seja radical com o pecado. Ou seja, tudo aquilo que te leva ao pecado, você deve cortar. Você deve ser radical. Hoje as pessoas, ainda mais com o advento da internet, que nós temos tudo quanto é porcaria, com apenas um clique. Você tem acesso a muitas coisas podres, imorais, depravadas, com apenas um clique. Antes, o camarada, para ir em busca disso, ele tinha que atravessar a cidade, ir até uma banca de jornal, e muitas vezes com vergonha. Mas hoje não, com um clique você tem acesso a muitas coisas podres e depravadas. E veja, Davi viu. Será se há algum problema? Veja a desgraça de um homem, e a espada não se apartou da casa dele após isso. Inicia-se com uma preguiça, depois Davi dá uma olhadinha para Betseba, e aí desencadeia tudo que nós vamos compartilhar daqui a pouco. Mentira, adultério, homicídio e por aí vai. Uma olhadinha. E nós achamos que podemos flertar com o pecado. Ou que somos fortes o bastante e que nós estamos sempre de pé. Todos podem pecar. Todos podem cair, menos eu. Eu já ouvi essa frase de alguém, você se lembra? Quem disse isso para Cristo? Senhor, todos podem te negar. Eu estou pronto para ir contigo da prisão à morte. Foi Pedro quem disse isso. Você se lembra o resultado? Aquele homem que foi escolhido a dedo pelo próprio Senhor Jesus Cristo, não ouviu a exortação de Cristo e agora estava o negando. A Bíblia diz que aquele que está em pé, cuidado para que não caia. Ou seja, sempre precisamos estar vigilantes. Davi viu Betseba tomando banho. Ou seja, por conta de uma olhadinha, desgraça e ruína veio sobre ele. Verso 3. Davi perguntou quem era aquela mulher. Disseram-lhe: ela é Betseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o heteu. Então Davi mandou buscá-la, e ela foi até ele, e ele se deitou com ela, pois já havia se purificado de sua menstruação.
Depois ela voltou para sua casa. E verso 5. Naquele momento não seria a melhor notícia? A mulher engravidou e mandou dizer a Davi: estou grávida. Imagina? Estou grávida. Só para você se situar e para nós nos lembrarmos aqui da história, é o seguinte: Urias, juntamente com toda a nação, está no campo, na batalha. Davi, como rei, também deveria estar na batalha, mas Davi está de boa, talvez maratonando ali algumas séries na Netflix, curtindo a vida, de boa, em paz. E aí então nós vemos a desgraça assolando o seu lar, assolando a sua casa. Aí então Davi vê Betseba tomando banho, chama, deita-se com ela. Depois de algum tempo a mulher manda um recado para ele: olha, eu estou grávida. O que fazer agora? Davi, o homem segundo o coração de Deus, é aquele homem que agora ele está diante de nós, frio, calculista, um homem que mentiu, adulterou e matou. Mas veja o que ele fez. Davi se deita com ela, agora ela diz: eu estou grávida. Urias, o esposo dela, está na batalha, juntamente com toda a nação. Davi então teve uma estratégia, teve uma sacada. Eu vou mandar recado para Joabe, que é o general, para que ele me envie Urias. E eu quero falar com Urias. Talvez hoje, em nossos dias, esse seria o ápice para um ser humano médio. Estar entre os poderosos é o ápice desta vida. Ter descanso e poder e status, esse é o ápice para o ser humano médio. Talvez Urias pudesse pensar: puxa, estou bem. Mal sabia que o rei estava tentando o passar para trás, arrebentar com ele. E aí então Joabe envia Urias até Davi. Diz as Escrituras que o rei então o recebe, o presenteia, e diz para ele o seguinte, para tentar engambelar ele ali, ele fala assim: como que está lá o campo? Como é que está a batalha? Como que está Joabe? Como que estão as coisas por lá? Urias responde, e agora então o rei Davi vira-se para ele e diz o seguinte: vai para sua casa, descansa, deita-se com a sua esposa e aproveita que depois você vai voltar para a batalha. Porque a ideia de Davi era o seguinte: se Urias for para sua casa, se deitar com a sua mulher e voltar para a guerra, e quando ele retornar da guerra a mulher disser que está grávida, ótimo, o meu pecado foi encoberto. Tudo está resolvido. Jamais ele vai desconfiar. Mas Urias era um homem honrado, que tinha os seus valores. Mesmo o rei lhe dizendo, ou seja, era algo lícito: vai para sua casa, deite-se com a sua esposa, aproveita. Diz as Escrituras que Urias ficou na porta de sua casa. Ele não aceitou entrar e se deitar com a sua esposa. E então avisaram Davi: olha, o heteu, o Urias, ele não entrou para dentro de sua casa. Ele não dormiu com a sua esposa. Ele ficou ali, na frente. E aí então, quando o rei o indaga, a resposta dele, sabe qual foi? Como? Como eu vou poder desfrutar do meu lar, do aconchego do meu lar, ou dos abraços de minha esposa, se os meus irmãos estão na batalha, se muitos estão sendo mortos, se muitos estão na trincheira? Como que eu posso descansar quando todos estão lutando? Jamais farei isso. Davi mais uma vez tenta então. Davi o chama novamente, prepara ali um banquete, tenta embriagá-lo, ou seja, vai que agora bêbado ele vai para casa e fica de boa. Mas diz que Urias não voltou para sua casa. Ou seja, o pecado, quando você não confessa, ele é seguido de mais pecado. Porque foi isso que aconteceu com Davi. Se Davi, no primeiro passo, ele confessasse os seus pecados, se arrependesse diante de Deus, estaria resolvido. Mas não, ele mente, ele adultera, e agora, como ele não confessa o seu pecado, ele é seguido de mais pecado. Ele encontra-se então de mãos atadas. Como resolver essa situação? Davi teve uma sacada. Escreve uma carta e dá na mão de Urias e fala: entrega para Joabe, que é o general. E na carta estava dizendo o seguinte: Joabe, coloque Urias na linha de frente da batalha. Em outras palavras, o que Davi estava pedindo é: coloque Urias aonde ele vai ser morto, aonde ele vai ser abatido no primeiro instante. E foi de fato o que Joabe fez. Joabe segue a orientação do rei Davi, coloca Urias na linha de frente e ele é abatido.
Joabe agora então manda alguém levar o comunicado ao rei. E diz o seguinte: você vai contar a situação ao rei, vai contar que nós perdemos homens, que por um momento aqui estamos perdendo a batalha. No momento em que o rei ficar furioso, que você perceber que ele está ali agora meio que irritado com aquelas circunstâncias, diga para ele o seguinte: olha, mas Urias, o heteu, o teu servo, foi abatido. E foi o que o servo fez. Chega, conta para Davi toda a história. Davi começa a se enfurecer. E aí ele diz: olha, pessoas morreram, inclusive o teu servo Urias, o heteu. Quase que Davi dá graças a Deus. E ele diz o seguinte: não, mas fica tranquilo, é assim mesmo, a espada vem, por aí vai. Ele estava de boa. Calvino, comentando sobre a situação de Davi, ele vai dizer o seguinte, né? Ele diz o seguinte, que provavelmente até que Natã foi confrontá-lo, Davi não tinha indício de que tinha se arrependido dos seus pecados. Não. Ele não mostrava nenhum indício de arrependimento dos seus pecados, até que o profeta o confrontou. Porque Deus enviou o profeta até ele, para que ele confrontasse o erro de Davi. Davi estava de boa. Mentiu, adulterou, matou e estava completamente tranquilo. Os estudiosos estimam que ele ficou ali de 6 meses a 1 ano, com esse coração duro e impenitente diante do Senhor, como se ele não tivesse feito nada. Mas dizem então no capítulo 12, que Deus envia o profeta até Davi, e Natã conta uma parábola para Davi, dizendo o seguinte: olha, Davi, meu rei, há 2 homens numa cidade, um homem muito rico, muito poderoso, e um outro pobre. O homem muito rico, ele tem vários cordeiros e muitos gados. O outro, o pobre, ele só tem uma cordeirinha, que cuidou dela com tanto amor, com tanto carinho, que cresceu ali na família, se alimentava junto. Só que um dia um viajante veio até a casa desse homem rico. E então esse homem rico, ao invés de preparar o banquete com aquilo que ele tinha, porque ele possuía muitas coisas, não, ele não fez isso. Ele pegou a única cordeirinha do homem pobre para sustentar o visitante. Diz a Escritura que Davi ficou extremamente furioso. Ele diz: tal homem deve ser morto. Aí então, Natã, naquele exato momento, olha para Davi e diz: tu és o homem. Ou seja, você, ó rei, tu és o criminoso. Porque Deus, e aí, Deus falando por meio do profeta, diz exatamente isso: eu te dei tudo. O poder está em suas mãos. Te dei tudo. Se te faltasse alguma coisa, por que você não pediu? Porque você foi tomar a única mulher de Urias. Meu irmão, só de acordo com o relato bíblico, de mulheres que nós vemos aqui que tem um nome, que são citados o nome delas, pelo menos 10, fora as concubinas que ele tinha. E aí ele vai pegar a mulher de Urias, a única mulher que ele possuía. E aí então o profeta diz para ele: olha, a espada jamais apartará da sua casa. Jamais apartará da sua casa. Muitas desgraças, ruínas virão sobre você. Deus vai te perdoar. Porque ele confessa o seu pecado, ele diz: pequei contra o Senhor. E aí então o profeta diz: Deus te perdoou. E aí nós vemos, como nós sempre vemos nas Escrituras, que Deus ele nos perdoa o pecado, mas ele não nos isenta da consequência. Na maioria das vezes não. Davi pecou, e aí então Deus diz o seguinte: olha, o seu filho com Betseba vai morrer. Essa criança vai morrer. A começar esse juízo. E aí depois todos nós conhecemos a história de Davi. Desgraça após desgraça. Do homem segundo o coração de Deus. Um filho se levantando contra o pai, um irmão abusando da meia-irmã, uma desgraça total, um caos total. Um caos familiar total. Porque Deus havia dito a ele: a espada jamais apartará da sua casa. E é exatamente isso que aconteceu. É exatamente isso que aconteceu. Ou seja, como Davi arquiteta de forma fria e calculista. Como eu disse, eu quero falar justamente da natureza do pecado e sobre Urias. No templo de Delfos, há aquela expressão muito conhecida, né? Conhece a ti mesmo. E aí toda a filosofia de Sócrates é baseada nessa ideia. Mas a pergunta é: como conhecer a nós mesmos? Será ser por meio de uma análise? Paramos, analisamos, e aí então
vamos nos conhecer, de fato, quem nós somos? A Bíblia diz que nós só podemos nos conhecer por meio do conhecimento do Senhor. Quando nós conhecemos a Deus, quando nós conhecemos a sua palavra, então nós conhecemos a nós mesmos. Porque a Escritura descreve exatamente como eu e como você somos. A Escritura mostra quem de fato nós somos. E como diz o profeta, nós somos podres, depravados, corrompidos, da planta dos pés do alto da cabeça à planta dos pés. Que tudo em nós foi afetado com a queda. Que a queda não foi algo superficial, mas que nos afetou por completo. Você quer conhecer a sua podridão? Abra a sua Bíblia, leia a sua Bíblia. É assustador quando nós lemos a descrição que a Bíblia dá acerca de nós, seres humanos. É assustador, é de arrepiar quando nós vemos a descrição bíblica de quem nós somos, sobre quem nós somos. E Davi é esse exemplo. Porque veja, Davi é o melhor que nós temos até aquele exato momento. O homem segundo o coração de Deus. É o melhor que a gente tem. E este homem, segundo o coração de Deus, mentiu, adulterou, conspirou e matou Urias. Ou seja, reconhecer a nossa maldade é fundamental. Só que hoje isso não há espaço na pregação moderna. Que nós somos podres, depravados. Não. Pois afinal de contas você é a pessoa mais especial deste mundo. Deus tem um propósito em sua vida. Você é a pessoa mais linda. Para saber que nós somos maus, depravados, corrompidos, da planta dos pés ao alto da cabeça, você não precisa ir ao prostíbulo. Você não precisa ir ao mundo, como muitos dizem, né? Eu tenho que ir lá fora, experimentar muitas coisas, para que então os meus olhos sejam abertos e eu enxergue que de fato eu sou podre. Não, para você enxergar o quão podre você é, o quão depravado você é, você não precisa ir ao mundo. Basta você abrir a sua Bíblia. E uma das referências que você pode ler, vá lá para Romanos, capítulo 1, que Paulo vai dar uma descrição lá exata, perfeita, de quem nós somos. Ele vai descrever o ser humano. E ali você vai enxergar a sua podridão. 1 João vai dizer o seguinte: se nós dissermos que não temos pecado, somos mentirosos. Pecado, no singular, ou seja, a semente do pecado, o pecado original, aquilo que nós herdamos de Adão. Ele diz, todos são pecadores. Todos possuem a semente do pecado. Então lembre-se, essa natureza que nós reafirmamos à luz das Escrituras, que o nosso velho homem morreu com Cristo, por meio da obra de Cristo, esse nosso velho homem morreu, então nós podemos lutar contra o pecado. Isso é verdadeiro. Só que essa natureza, ela foi amortecida e não extirpada completamente, pelo menos por enquanto. Ou seja, todos nós, do mais novo ao mais velho, precisaremos lutar contra esta natureza pecaminosa até o dia da nossa morte. Por mais piedoso que você possa ser, por mais temente a Deus que você possa ser, você sempre terá que lidar contra essa natureza pecaminosa e sempre tem que estar vigilante. Davi, o homem segundo o coração de Deus, mentiu, adulterou, matou. Nós temos lá Pedro, escolhido a dedo pelo próprio Cristo. E aí então, este homem que Jesus o advertiu, ele diz, eu estou pronto para ir contigo da prisão à morte. Todos podem te negar, menos eu. De repente nós vemos ali Pedro caindo. Pedro negando o Senhor. Se você não tiver a noção do quão maligno você é, as suas atitudes serão diferentes. Se você não tem o entendimento do quão podre você é, as suas atitudes serão diferentes. Veja, certa vez um pai, observando ali os seus filhos, e o seu filho, jovem, um garoto, decidiu se relacionar com uma outra jovem. Aí o pai vira-se para os dois e diz o seguinte, olha, o negócio é o seguinte, vocês não vão ficar sozinhos não. Não pode. Pode ser que algumas pessoas digam, que absurdo. Século 21. É um absurdo fazer algo assim. Que loucura. Para quê ser desta maneira? E aí perguntaram ao pai, você não confia no seu filho? A resposta do pai foi o seguinte, eu não confio no pai dele, ou seja, nele mesmo, que tem muito mais coisas a perder. Você acha que eu vou confiar nele? Que talvez só tenha o dia e a noite para andar?
Se eu, que possuo muitas coisas, posso perder muitas coisas, se eu não estiver vigilante e atento, eu posso sucumbir? Onde irá ele? Mas as pessoas acham que é um absurdo. Então, a definição bíblica acerca do homem é exatamente a seguinte: não há nada de tão ruim, não há nada de tão maligno, não há nada de tão depravado que nós não possamos fazer. As pessoas tendem a olhar para Hitler como uma anomalia. Não, todos nós, sem a graça de Deus, nós temos o potencial para sermos iguais ou superiores a Hitler, quando se trata de maldade. Veja, Davi demorou meses para se arrepender, para arrepender-se dos seus pecados. Ou seja, se você souber o quão maligno você é, você será mais grato a Deus. Porque a Bíblia diz que eu e você merecíamos a morte e o inferno. É isso que a Escritura diz que nós merecíamos, a morte e o inferno. Ou seja, se eu sei da minha podridão e que eu merecia a morte e o inferno, eu sempre terei um coração grato a Deus. Eu posso não ter tudo o que eu quero, mas eu possuo infinitamente mais daquilo que eu mereço. Ou seja, isso me leva a ser grato a Deus, se eu enxergo a minha podridão. E se você enxerga a sua depravação, quão podre você é, você facilmente reconhecerá a bondade de Deus. Por que há muitos crentes que estão bravos com Deus? Porque eles se acham merecedores. Eles acham que mereciam mais. Ou seja, que Deus está em débito com eles. Porque eles não se conhecem. Eles não têm a revelação, o entendimento que a Bíblia diz que eles mereciam, que todo ser humano merece, que é a morte e o inferno. Se você souber o quão maligno você é, você vai fugir do pecado. Pois não foi essa a orientação de Jesus? Se o teu olho te faz pecar, arranca-o. Ou seja, seja radical com o pecado. Se eu sei e conheço a minha natureza pecaminosa, eu não vou flertar com o pecado. Eu não vou brincar com o pecado. Se eu sei que a internet me leva para o pecado, então eu corto. Ou que eu seja monitorado por alguém. Qual o problema? Se eu sei que determinadas companhias me levam ao pecado, por que eu vou andar com elas? Eu corto. Se eu sei que determinados locais ou lugares podem me levar facilmente a pecar, por que eu continuo frequentando? Ou seja, você precisa ser radical com o pecado. Se você sabe o quão maligno você é, você vai fazer de tudo para fugir do pecado. Você se lembra de José? O que ele fez quando a mulher Potifar chega perante ele? Ele ficou resistindo? Não. Fugiu, saiu correndo. Saiu correndo. Ou seja, não duvide da sua capacidade, e aqui eu não vou falar como a maior parte dos pastores modernos, que você tem um potencial incrível para fazer coisas maravilhosas e grandiosas, desde que você se dedique, você pode conquistar, e vai conquistar tudo o que você almeja. Não. Eu venho dizer para você que você não deve duvidar da sua capacidade, mas da sua capacidade de fazer o mal, da sua capacidade de mentir, de enganar. Você pode muito mais do que você imagina. Todos nós, sem exceção, do mais novo ao mais velho, temos um potencial incrível para fazer o mal, para mentirmos, para enganarmos. Isso é totalmente contrário da pregação moderna, né? Que já começa com aquele papinho furado, que o pastor manda você olhar para o irmão que está ao seu lado e diga para ele: ah, irmão, você é lindo. Já começa a mentir. A pessoa que está do seu lado lá, também desprovido de beleza. Aí já, olha para o seu irmão e diga para ele que está lindo. Ou seja, tudo centrado no homem. Hitler é um ser humano sem a graça de Deus. E todos nós, sem a graça de Deus, temos potencial para sermos iguais ou superiores a Hitler. Sem dúvida alguma. Por isso, lembre-se, nós somos fracos. Nós não podemos nada sozinhos. Nós precisamos do Senhor. Nós precisamos dele a cada dia, que ele abra os nossos olhos, quebrante o nosso coração e faça-nos enxergar como de fato nós somos. Que nós precisamos dele diariamente. Então, dentro disso, quero falar 4 pontos de maneira breve. Primeiro, a natureza do pecado. O homem, segundo o coração de Deus, mentiu, adulterou e matou. Ou seja, sem a graça de Deus, nós somos apenas um monstro. Sem a graça de Deus, nós somos um monstro. Você se lembra de Nabucodonosor? Olha o império que eu construí. Veja quão poderoso eu sou. Sem a graça de Deus, somos como bichos. Porque agora ele está ali, pastando como um animal. Nós, sem a graça de Deus, somos como bichos.
Davi, só para satisfazer as suas cobiças, ele fez coisas horríveis. Convenhamos, ele tinha várias mulheres, várias concubinas, mas para satisfazer as suas cobiças, ele fez coisas horríveis. E isso pode acontecer comigo e com você. Nós não estamos livres disso. Por isso temos que estar sempre vigilantes. E isso pode acontecer com cada um de nós. Veja, um filho, porque ele quer realizar os seus desejos, ou seja, satisfazer as suas próprias cobiças, ele faz o pai com a mãe sofrer. Traz sofrimento sobre a vida dos pais. Joga o nome da família no lixo, porque ele quer satisfazer os seus desejos. Isso pode acontecer com um pastor. Isso pode acontecer com um filho, com um pai. Ou seja, o que nós fazemos traz implicações a muitas pessoas. Porque veja, um pecado de Davi e Betseba trouxe um prejuízo violento a Urias. Se os nossos filhos tomam decisões erradas, ou nós tomamos decisões erradas, se o marido, por exemplo, toma uma decisão errada, ele traz sofrimento para a família, para a esposa, para os filhos. Se um filho toma uma decisão errada, traz sofrimento aos pais. Todos sofrem. Natã está ali mostrando para Davi a natureza do pecado. Ou seja, ele te engana. Ele é sedutor. E foi isso que aconteceu com Davi. E na maioria das vezes, nós somos os mais enganados pelo nosso próprio coração. E é assustador, né, quando os crentes dizem: ah, você deve seguir o seu coração. É assustador. A Bíblia diz que o meu coração e o seu coração é corrupto e desesperadamente enganoso. Quem o conhecerá? Aí os crentes dizem: siga o seu coração. Suicídio. Seguir o meu coração, que é corrupto e desesperadamente enganoso. O seu coração é uma fábrica de mentira. O meu coração é uma fábrica de mentira. Onde o mais enganado somos nós. E constantemente ele nos prega a peça. Diz que nós somos piedosos demais, que somos temente a Deus demais, que somos extremamente fiéis a Deus. Quando na verdade muitas vezes está longe disso se tornar uma realidade em nossas vidas. Mas somos enganados pelo nosso próprio coração. Segundo ponto, o pecado que não é seguido de arrependimento, ele é acompanhado de mais pecado. Se você peca, você tem que confessar o seu pecado. Arrepender-se dos seus pecados. Porque a Bíblia diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Agora, se você peca e não se arrepende, isso vai ser seguido de mais e mais pecado. Ou você se arrepende, ou você segue mais fundo no seu pecado. Foi isso que aconteceu com Davi. Davi, ele mente, adultera, e ele não para, ele não se arrepende. Ele não confessa o seu pecado. Pelo contrário, como ele não confessou o seu adultério, agora ele vai um pouco mais fundo, ele mente. Como a mentira não resolveu o problema dele, ele precisou conspirar e, de fato, matar Urias. O pecado que não é seguido de arrependimento, ele é acompanhado de mais pecado. Não é isso que nós vemos hoje? O pessoal sai aí tendo relação à torta e direito, né? E a relação deve ser dentro do casamento, dentro do matrimônio, mas eles querem curtir a vida e ter prazer à torta e direito, ou seja, sem regra alguma. Aí, de repente, a mulher está grávida. Ou seja, por conta de um pecado, eles precisam agora defender um segundo pecado. Precisam defender o aborto, porque como que vai ter uma criança agora? Vamos ter que parar a nossa vida? A carreira? Não, é impossível. Veja o absurdo que nós chegamos no nosso país, como em muitos outros, né? As pessoas defendem com unhas e dentes os animais, e eu também sou a favor. Mas eles defendem os animais com unhas e dentes e dizem que uma mãe, ou melhor, que uma mulher, tem o direito de matar o próprio filho no ventre. Veja o absurdo que nós chegamos. Aí um pecado, eles precisam defender outro pecado. E isso pode acontecer com você. Eu dei o exemplo de um pecado sexual, mas isso acontece com você, quando você falta ao culto. Que Deus diz que é algo, que é um mandamento. Ele não pediu a sua opinião, ele não pediu a minha opinião. Ele apenas diz que nós devemos cultuá-lo. E ponto final. E afinal de contas, nada mais justo, não é? Se ele te deu a vida, se ele te mantém de pé, por que não adorá-lo? Por que não servi-lo?
Por que não dar o nosso melhor a Deus, se nós muitas vezes damos o nosso melhor a muitas outras coisas e sequer nos lembramos do nosso Deus? Achamos que fazemos muito ao cultuar a Deus no domingo, uma vez por semana. Como eu disse aqui recentemente, então nem leia o relato da igreja primitiva, aonde eles perseveravam diariamente na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, e nas comunhões e nas orações, diariamente. Se você não cultua a Deus, no mínimo, uma vez por semana, você tem que estar ciente que você está em pecado. Você precisa estar ciente disso, porque é o que a Escritura anuncia. Deus, ele não perguntou e não pediu a sua opinião e a minha opinião. Ele apenas disse que nós devemos cultuá-lo. Por quê? Porque é no culto que nós somos confrontados. É no culto que nós somos orientados por Deus. E é no culto que ele instituiu que nós, povo dele, devemos celebrá-lo. Foi assim. E ponto final. Aí veja, hoje você falta ao culto. Aí de repente, na outra semana, você falta ao culto também. E aquilo que estava te incomodando até algum tempo, agora passa a não incomodar. Porque nós nos acostumamos fácil. Olha, o primeiro culto que você falta é um incômodo. Puxa, você fica lá na sua casa pensando, olha, agora está na hora do louvor. Olha, agora está quase encerrando o culto. Mas aí você falta 1, 2, 3, 4 cultos. Aí você até esquece que era dia de culto, que era dia de celebrar o Senhor, que era dia de adorar a Deus. Ou seja, você vai se esfriando. E aí você vai se esfriando. Ou seja, um pecado que não é seguido de arrependimento, é seguido de mais pecado. Aí eu vou me esfriando, agora daqui a pouco eu começo a ver coisas que eu não devia ver, começo a me alimentar de porcarias, de lixo, de coisas imorais. De repente o meu casamento está em frangalhos, a minha família está sendo destruída, tudo está ruindo. Ah, pastor, mas aí você está pegando pesado. Essa é a realidade. Porque se Deus não for o centro da sua existência, se a sua vida não estiver alicerçada na palavra do Senhor, ia começar, obviamente, por servi-lo. Se nós não estivermos firmados nele, acabou. Conceda ao pecado 1 centímetro e ele tentará conquistar 1 quilômetro. Veja, por exemplo, a inveja. Os crentes hoje não sentem inveja. Diferente do salmista, dos homens da Bíblia, né? Que confessavam os seus pecados, que confessavam a sua podridão e a sua miséria. Mas veja, a inveja. Se você não confessa que você é invejoso, você tem inveja do seu próximo, você então começa a conspirar contra ele. Ou seja, eu não quero reconhecer que eu sou invejoso. Então eu olho para ele e, de uma maneira ou de outra, ou seja, ele é melhor do que eu. Se ele alcançou outros, patamares mais altos, então ele é melhor do que eu. E eu não quero reconhecer isso. Então uma maneira de eu tentar resolver esse problema é diminuí-lo. Ou seja, eu começo a criticá-lo, começo a falar coisas que não são verdades e por aí vai. Você peca e não se arrepende, então você começa a justificar o seu pecado. Você começa a querer justificar o seu pecado. Pois, afinal de contas, quando você ouve uma pregação bíblica, porque a pregação bíblica, ela te confronta. Foi assim com os profetas, foi assim com João Batista, foi assim com Jesus, foi assim com os apóstolos. Quando a pregação é exposta de maneira fiel, quando a pregação é bíblica, ela exige de nós uma posição, uma postura, uma decisão. E quando você ouve uma pregação bíblica, você só tem 2 caminhos. Ou você reconhece a sua falha, ou você começa a atribuir falhas aos outros. Ou você, ao ouvir uma pregação bíblica, se arrepende dos seus pecados e diz, eu sou podre, eu sou depravado, eu preciso mudar, ou então você decide matar os profetas. Ou você começa a atribuir falha aos outros. E sem dúvida, eu erro. Qualquer pastor erra. E se você procurar falhas, é óbvio que você vai achar. Por que as pessoas adoram o não julgueis, né? A Crentolândia adora citar isso, não julgueis. Ou seja, citam de maneira distorcida e que acabou se tornando uma desculpa para quem não quer se arrepender. Quem é você para me julgar? Chegaram ao absurdo, né, de encherem a boca para dizer, só Deus pode me julgar. Isso não te assusta? Você dizer, só Deus pode me julgar? Você deveria ficar apavorado ao dizer isso. Os crentes deveriam ficar apavorados ao dizer, só Deus pode me julgar. Mas eles acham que é normal. Quantos pastores dizem, né? Não toqueis no ungido do Senhor.
para, na maioria das vezes, continuarem em seus pecados. Não querem ser confrontados, não querem prestar contas. Isso pode acontecer comigo e com você. Veja o que acontece com Davi. O homem segundo o coração de Deus. Quando ele é confrontado pelo profeta, o que ele disse? Ei, Natã, quem é você para me julgar? Não julgueis. Foi isso que ele disse? Não. Ao ser confrontado pelo profeta, ele diz, eu pequei. Eu pequei. Veja, por exemplo, num relacionamento entre marido e mulher. Por que na maioria das vezes dá problema? Porque os dois são perfeitos. Pelo menos se acham perfeitos. Nenhum dos dois erra. Se nenhum dos dois está errado, como tratar? Os dois são perfeitos. Então nenhum, como diz o ditado, né, dois bicudos não se beijam. Se os dois estão certos, ninguém precisa mudar. Se ninguém precisa mudar, como que você vai resolver o problema? Tem gente que enxerga demônio em tudo. Vê demônio na Coca-Cola, vê demônio não sei na onde. Mas não enxerga o demônio, por exemplo, quando a Escritura diz, olha, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Quantos relacionamentos são assim? Marido e mulher brigam, tem um probleminha, dá um fightzinho ali. Ao invés de se arrependerem, pedir perdão, o que eles fazem? Se isolam. Uma semana. Ou seja, você vai ficar uma semana pecando? Porque a ordem bíblica é, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Houve algum problema? Senta e conversa. Resolve o problema. Ah, o tempo vai resolver. Não, o tempo não resolve. Temos que sentar e resolver o problema. Ou você vai ficar uma semana pecando? Não, não pode. Então, quando você estiver num buraco, pare de cavar. Está num buraco, pare de cavar. Pois, afinal de contas, nós achamos que vamos enganar Deus. É sério? Herdamos isso de Adão, não foi? Adão achou que podia se esconder de Deus. Nós também. Achamos que podemos esconder da esposa, do esposo, dos filhos, dos pais, do pastor, do líder. Mas não se esqueça, de Deus você não esconde. Nós não podemos ocultar nada aos olhos de Deus. Ou seja, Deus é tão misericordioso que Ele nos chama ao arrependimento para que possamos confessar os nossos pecados. Ele que nos conhece, melhor do que nós mesmos. Ele nos abre o caminho. Pecou, confessa, se arrepende. Vem até mim. Mas muitas vezes nós nos escondemos de Deus. Terceiro, seja radical com o pecado. O assassinato começa lá atrás, na preguiça de Davi. Na época em que os reis iam à batalha, Davi estava de boa. Muitas vezes as épocas de prosperidade podem nos levar até essa mesma atitude que Davi. Porque, convenhamos, quando estamos enfrentando guerras, tribulações e angústias, na maioria das vezes o nosso pensamento sempre está em Deus. Você acha que Davi tinha tempo para pensar no adultério enquanto ele tinha que lutar contra o Golias? Ou quando ele estava fugindo de Saul? Não, com certeza não tinha tempo para isso. Então, muitas vezes o tempo de bonança e prosperidade nos leva até essa sensação. Está tudo bem, está tudo tranquilo, estou de boa. Dá para acomodar. Então o assassinato começa lá atrás, com uma preguiça. E que eu e você somos tendenciosos. E que é pecado. Principalmente na nossa cultura brasileira, né? Somos preguiçosos. E nós precisamos lutar contra isso diariamente. Diariamente. Quantas coisas nós deixamos de fazer por conta de preguiça? Poderia te enumerar várias aqui. Mas deixo para você analisar aí a sua vida. Quantas coisas você deixa de fazer por conta de preguiça? Conceda ao pecado 1 centímetro e ele tentará conquistar 1 quilômetro. Depois da preguiça, Davi deu uma olhadinha. Coisinha boba, né? Olhadinha. Uma olhadinha aqui não tem problema nenhum. Uma olhadinha que lhe custou caro. Desgraça, a espada nunca mais apartou da sua casa. E você achando que pode flertar com o pecado. Aí uma olhadinha só, não tem problema.
É uma vezinha só, não tem problema. É raro nós ouvirmos uma pregação sobre preguiça. Achamos que é algo sem importância, que nós não precisamos dar atenção a isso. Lembre-se, você tem que ser radical, você sempre tem que estar vigilante. Amizade profunda com o sexo oposto, isso não existe. É uma loucura. Mas as pessoas acham que é a coisa mais normal do mundo. Não estou dizendo que você não pode ter uma amizade entre um homem e uma mulher, mas amizade profunda entre um homem e uma mulher? Não existe, isso não existe. Isso não existe. Mas achamos que é a coisa mais normal do mundo. Não é? Por isso que eu sempre oriento. Começa a frequentar a nossa igreja, eu já sempre procuro orientar como que funciona. Porque tem gente, né? Tem homem que ele chega num lugar, ele tá lá, tá todo mundo lá, homem, mulher, todo mundo conversando junto. É o bonitão, ele quer ir pro cantinho, conversar com as menininhas no cantinho. Safadinho, né? Aí acha que é a coisa mais normal. Não, já que você quer conversar, conversa na frente do pai dela, da mãe dela, conversa na frente do pastor, conversa na frente do líder. Se é algo, né, correto, por que as pessoas não podem ouvir? Por que eu tenho que ir empurrando de canto, a hora que você vê, está lá, sozinho? As pessoas acham normal. Né? Poderia citar inúmeros outros exemplos, que muitas vezes você exige uma posição minha, como pastor. O pastor deve andar dessa maneira, ele deve ter determinadas atitudes. E você? Por que você não tem? Por que de mim você quer exigir? Porque, não, o pastor tem que ter essa conduta. Óbvio, eu sei da minha posição. Mas nós estamos falando aqui de servos de Deus. E se você é um servo de Deus, ou uma serva de Deus, você também deve ter postura e posição. Como servo de Deus, como uma serva de Deus. Atitudes que glorificam a Deus. Então nós não podemos flertar com o pecado. Tá lá, a irmãzinha posta algo no Facebook. Né, as redes sociais são uma maravilha. Aí vai lá, o irmãozinho, elogiar a irmãzinha. Aí não dá. Como que vai ser? Não. Aí tá lá, você tem que tomar cuidado com as redes sociais. A irmã vai lá, posta uma fotinha. Aí, para dar o ar espiritual, abençoada, filho de Deus. Pô, se eu fizer algo assim, você vai achar meio estranho, né? Como assim, um pastor curtindo a fotinha da irmã? Mas você pode. É normal. De mim, eu tenho que ter uma postura. E você? Como servo e serva de Deus. Você acha que é normal? Não. Nós temos que ser transparentes. Não existe isso. Eu tenho que ter privacidade. Se você é casado, esquece. Não existe privacidade. Se quisesse privacidade, não casasse. Tocava-se a sua vida sozinho. Pois que nós casamos, que é meu, é da minha esposa, que é da minha esposa, é meu. Temos que ter liberdade, não é? Afinal de contas, não somos uma só carne. Por quê? Que eu não posso ver o celular dela, ou ela não pode ver o meu celular? Ou com qualquer outro irmão, se quiser ver, fica à vontade. Por que não? Mas nós sempre ficamos com aquele embate, né? Você tem que confiar na minha palavra. Tá, mas sua palavra, você tem que ser seguido com atitudes que corroboram a sua atitude, né? Que corroboram a sua palavra. Não é apenas falar. Eu sou honesto. Temos que provar. Temos que dar indícios, não é? Da mesma maneira, se eu não estou fazendo nada de errado, por que eu não posso? Minha esposa não pode ter acesso às minhas coisas? Ou o esposo não pode ter acesso às coisas da esposa? Por quê? A Bíblia diz que nós somos uma só carne. Mas hoje nós vivemos num mundo, né, onde, bem individualista, se as pessoas sequer conseguem separar a vida financeira, né? Unir a vida financeira com unir o restante. Mas somos firmes muitas vezes e taxativos quanto a isso. Não. Seja radical com o pecado. E é segurança para nós. Segurança, saber que tem outras pessoas ou outra pessoa ali para nos ajudar, para nos auxiliar, para nos exortar. Olha, tome cuidado, esse caminho aí pode te levar à desgraça. Nós não podemos flertar com o pecado. E quarto e último princípio, o alvo do cristão é a justiça. Imagine Urias como um soldado
e como aqueles outros muitos soldados que estavam na batalha. O cara está na trincheira, no frio, muitas vezes dormindo no chão. Poderia estar muitas vezes ao lado de outros feridos. Agora vem o rei e diz a ele: Urias, volta para sua casa. Aproveita lá o abraço da sua esposa, o conforto do seu lar. Ou seja, era algo lícito. O rei estava dando esse aval a ele. Ou seja, come, desfruta do abraço da sua mulher. Mas ele escolhe a guerra. Por quê? Porque Urias considerou aquilo desonroso e injusto. Como eu vou fazer isso? Se os meus irmãos estão na batalha, se muitos estão sendo mortos, como eu vou voltar para casa, me deitar com a minha esposa, desfrutar do aconchego do meu lar? Não, isso é inadmissível. Mas veja, esse não é o alvo do ser humano médio? Descanso, poder e prazer? Não é isso que todo ser humano médio busca? Descanso, poder e prazer? O rei o chama, dá-lhe um presente, permite que Urias vá para casa descansar e desfrutar os amores da sua linda esposa. E ele diz não. O homem médio aqui, para o homem médio aqui, seria o ápice da existência. Falar com o rei, ou seja, vou estar diante dos poderosos, ou eu vou estar entre os poderosos. Vou ter uma vida de descanso e lazer. Para o ser humano médio, isso seria o ápice da existência. Mas por quê? Ele não segue o que o rei ordena. Por que ele faz algo diferente? Porque ele era um homem reto e buscava fazer o que era justo e o que era reto. Não é isso que Jesus nos ensinou lá no Sermão do Monte? Buscar em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça. Um cristão, ele deve buscar isso. Fazer o que é reto aos olhos de Deus. Fazer o que é reto diante dos olhos do Senhor. Se você se lembra, a vida dos reis de Israel, como que era definido a vida dos reis de Israel? Como que a Escritura descreve? Você já leu? Você lembra? Fez o que era reto aos olhos do Senhor. Ou fez o que era mal aos olhos do Senhor. Assim era descrito. Fez o que era reto aos olhos do Senhor. Ou seja, ele decidiu fazer o que Deus ordenou e ponto final. Não é assim com o maratonista? O maratonista, ele treina toda uma vida por 10 segundos de competição. Ele se sacrifica, abre mão de prazer, de lazer e muitas coisas, porque ele tem um objetivo. Ele quer ser campeão. Toda uma vida de sacrifício, de abrindo mão de muitas coisas, porque ele tem um objetivo, ele tem um alvo. Toda uma vida por conta de 10 segundos. Um cristão deve ser assim. Mas não em busca de uma coroa corruptível, né, como Paulo diz. Mas um cristão, ele vive toda a sua vida, muitas vezes abrindo mão de coisas que até são lícitas. Você lembra lá de Moisés? Recusou as coisas deste mundo, que eram prazeres transitórios, porque ele vislumbrava algo infinitamente maior. Abriu mão de prazeres transitórios. Um cristão é assim. Ele vive toda a sua vida com a perspectiva da eternidade. Ele vive toda a sua vida para ouvir naquele grande dia: servo bom e fiel. Servo bom e fiel. Ou seja, fez o que era justo, fez o que era reto. Mas a pergunta é, nós queremos ouvir de Deus ou das pessoas? Nós queremos ouvir um elogio vindo dos céus, vindo do Senhor ou dos homens, que são falhos, podres e pecadores como nós? O que nós vamos receber por andarmos de maneira reta, sermos justos e honestos? Num país como o nosso, há uma grande probabilidade de nós sofrermos. Você ser justo e reto e temente a Deus. Mas nós devemos continuar fazendo. Pode ser que nesta vida nós não venhamos receber muitos benefícios, porque convenhamos, o que Urias recebeu?
por sua honestidade? Por ser um homem íntegro? Um par de chifre? Uma flecha no peito? Aos olhos desse mundo, talvez um fracassado, não é? Muitas vezes nós, por servirmos a Deus e fazermos aquilo que é reto e justo diante do Senhor, pode ser que neste mundo caído, pode ser que aos olhos dos homens deste mundo, nós estejamos perdendo tempo. Mas lembre-se, tudo que nós fazemos para Deus, todo o nosso trabalho no Senhor, não é em vão. E os olhos do Senhor estão sobre nós. Então, ao pecar, lembre-se disso. E todos nós, é uma exortação para todos nós, independente de quantos anos de crente você tenha, independente de quantos anos de idade você tenha, independente de qual seja a sua posição, ou se você tem algum título, todos nós temos que estar atentos e lutarmos contra o pecado. Nós não podemos flertar com o pecado, precisamos ser radicais contra o pecado. Que Deus nos dê graça, sabedoria e temor a Ele, para que nós possamos a cada dia andar de maneira íntegra, reta e temente ao Senhor. Amém?